Deus te abençoe. Gostaria que você fechasse os olhos, vamos orar mais uma vez, clamando pela manifestação de Deus aqui nesse momento e aonde quer que esse áudio, assim mais, possa chegar agora ao seu coração, no nome de Cristo Jesus. Deus amado, repreendemos toda a intenção do mal, das trevas, no nome de Jesus, clamando que o Espírito Santo tenha liberdade para falar ao nosso coração, inquietar a nossa alma, trazer edificação, consolo e cura em nome de Jesus. Manifesta a presença aqui, Deus, e onde quer que esse áudio, essa imagem chegarem agora, para o teu louvor em nome de Jesus, amém. Ainda em pé, abra a Bíblia comigo, por favor, Mateus capítulo 15, palavra de Deus no seu coração nessa noite, e nós vamos estar tratando de um problema cardíaco hoje à noite, sério. Mateus capítulo 15, o Senhor Jesus mexe nessa dinâmica do povo aqui, especialmente dos religiosos da época, e eu quero falar para o seu coração nessa noite. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser seu pai ou tua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderia se aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim, invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim, contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no buraco. Então lhes disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o que comer sem lavar as mãos não o contamina. Deus amado, bendito seja o Senhor. Crie em nós agora esse lugar e fale ao meu coração, o coração dos meus irmãos, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. Irmãos, eu gosto de carros antigos, Fusquinha. Aliás, não são carros antigos, eu gosto de Fusca. Claré tem um Fusca 75 azul que funciona. E já olhei vários Fusquinha, irmão Claré, mas sempre eu me deparo com aquele negócio: puxa, vale a pena mesmo eu ter um Fusquinha? Eu já vi Fusquinha de todo naipe. Mas o problema de alguns Fusquinhas não é a questão da lataria, é o motor. É o motor. E às vezes, o que é mais caro? Colocar um motor novo ou dar geral, né? Já vi Fusquinha de 40 mil, sangue de Jesus, mais caro do que o meu carro. O que me chama a atenção é que, às vezes, a gente olha do lado de fora de algumas coisas, assim como um Fusquinha, por exemplo, como a máquina que eu tenho uma máquina lá que deve ter uns 30 anos, eu tenho um rádio, por exemplo, que tem uns 45 anos, ninguém funciona. E eu um dia sonho ter uma casa no lugar bucólico para colocar essas coisas antigas. Mas, às vezes, a gente não atenta para aquilo que de fato falta. O mesmo acontece conosco. Há muitos cristãos aqui nessa noite, bonitos, bem vestidos, que fazem essa coreografia toda aqui da canção, talvez do abrir a palavra de Deus, mas como é que está o seu coração? Será que você de fato é uma pessoa redimida, salva? Ou isso aí é só uma aparência, uma fachada? Talvez você nem conheça seu coração direito. Talvez você não sabe nem o que está passando dentro da sua própria alma, se você é uma pessoa nascida ou não de novo, mas o Senhor conhece o meu e o seu coração. Este era o problema daquele povo, naquela época, quando Jesus contou essa parábola, quando esse texto foi pronunciado e proclamado. Os religiosos aqui tinham uma aparência de cristãos, uma coisa que a princípio atraía e fascinava, mas o coração tinha um problema muito sério, tinha um problema cardíaco. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje à noite. O cerne do problema é o problema do coração. O coração do problema do homem é justamente o problema do coração. E é isso que Jesus estava tratando aqui, confrontando esses religiosos, para que eles pudessem compreender como lidar e tratar
com esse problema. Embora eu não conheça o seu coração, Deus o conhece muito bem. Deus sabe a minha essência e sabe a essência da sua alma. Ele sabe tudo que há dentro de você, tudo que há dentro da minha alma, até mesmo aquilo que eu não pronuncio, até mesmo aquilo que eu não gesticulo, até mesmo aquilo que eu reprimo, o Senhor conhece muito bem. E nessa passagem, então, Jesus lida com algumas pessoas que sofrem de problemas cardíacos, problemas do coração, e nem mesmo sabem disso. Os sintomas estavam lá, tangíveis, mensuráveis, mas eles negavam os sintomas. Mas Ele o faz e leva tempo para expor a verdadeira natureza dos seus corações. E é isso que a palavra de Deus faz conosco. A palavra de Deus remexe, mexe e mostra realmente quem nós somos. Isso é muito bom. Mas ao fazer isso, Jesus, Ele também nos dá alguns princípios pelos quais nós podemos olhar para o nosso próprio coração nessa noite. O objetivo de Deus é nos revelar, nos mostrar quem realmente somos, o que é que estamos vivendo e para quem ou para onde nós estamos caminhando. Essas coisas foram escritas para ensino nosso. Hoje eu quero então dar uma olhadela com você aqui, uma pinçadela nesse texto e extrair desse texto alguns princípios para que você possa conhecer o verdadeiro problema do ser humano. Ou seja, o cerne do problema é justamente o problema do coração. Eu quero então destacar 3 princípios que nos são dados aqui pelo Senhor Jesus. E esses princípios então expõem o nosso coração, expõem a nossa essência, expõem a nossa natureza, que é pecaminosa, desvinculada, desassociada, desconectada de Deus, a menos que seja resgatada, transformada e redirecionada para o Senhor novamente no nome de Cristo Jesus. Esses princípios que eu vou extrair desse texto, então, nos mostram como funciona o coração e por que é tão perigoso confiar nesse coração. Constantemente nós encontramos exortações como essa: maldito o homem que confia em si, no seu coração. Ou seja, do coração procede as saídas da vida, mas da morte também, não é verdade? Ou seja, com a boca aqui, que brota do coração aqui, irmãos, apenas poeticamente falando, é esse órgão, mas se refere ao cérebro. Daí essa ideia aí, olha, que está exposto nesse slide. Então é daqui que pode brotar saídas da vida ou para a morte. Então eles nos mostram então como funciona o coração e por que é tão perigoso confiar no seu coração. Não confie no coração. Aliás, você precisa desconfiar constantemente de você e em particular do seu coração. Se você nunca examinou bem o seu coração, eu já fui no cardiologista, é claro, eu recebo um acompanhamento sistemático, semestral. Esse texto, então, vai te desafiar a fazer agora uma análise, uma olhada para o seu coração, para que você possa compreender, no nome de Cristo Jesus, o que de fato está acontecendo com você. Em primeiro lugar, que esse texto nos mostra, o seu coração é um paupérrimo estudante das Escrituras. O nosso coração é um pobre estudante da palavra de Deus. E é isso que o corrompe. Esse texto, então, nos mostra, versículos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, a distorção que esse povo estava fazendo da própria palavra de Deus. Vou ler para vocês. Então, os fariseus e escribas vieram a Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Jesus, porém, lhes respondeu: por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: honra seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou sua mãe: a ajuda que você poderá receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Jesus vai direto ao ponto e ele pega aqui um negócio chamado Misná, gente. A Misná era a tradição da lei oral, com 4.000 aproximadamente conceitos, quase que preconceitos. E os judeus, os fariseus, esses legalistas, esses hipócritas, como Jesus mesmo define, amavam citar a Misná. Eles amavam citar aquelas coisinhas que estavam paralelas à lei para anular a própria lei de Deus. A Misná, então, era uma interpretação oral que era feita e era mantida e tinha mais ou menos 4.000 preceitos. E esses preceitos, essas regras, elas simplesmente promoviam a vantagem daqueles que a citavam e não a glória de Deus. E é isso que Jesus fala aqui. Por exemplo, a preocupação com limpeza exterior. Eles acreditavam, por exemplo, alguns judeus realmente acreditavam que demônios sentavam-se em suas mãos durante a noite. Olha que loucura, gente, é doidura mesmo, sério. E deixar de lavar a mão e comer depois, consequentemente, esses bichos das trevas, os demônios, eles eram transferidos para esses alimentos. A Misná
tradição oral. Claro, os fariseus também estavam preocupados que, se não fossem contaminados por tocar, eles logo seriam santos diante de Deus. Mas Jesus fala que eles eram pecadores. Eles acreditavam que tinham as mãos, que nas mãos que eles traziam, era algo que glorificava a Deus. Logo, tinha que atentar para esse ritual externo de limpeza, porque se não fosse assim, os demônios então estariam naquele alimento. Bobagem. O problema deles então era que esses homens haviam coado o mosquito, infelizmente, e engolido o camelo, como a própria palavra de Deus diz. Eles estavam preocupados com o fato de que os discípulos não lavavam as mãos antes de comer. Os discípulos não estavam nem aí, não é que eles não estavam atentos para a higiene, mas eles não estavam atentos ou preocupados com a tradição oral. Eles estavam preocupados com a própria palavra de Deus. Mas Jesus então lançou o holofote da verdade sobre o problema deles. A questão aqui não é questão de higiene. Eles não guardavam a lei, não porque amavam a Deus, eles guardavam a lei e as tradições dos anciãos para terem vantagem pessoal. E Jesus vai no cerne do problema, como eu falei para vocês, que é o coração. Versículo 3 a 6, então, mostra isso em detalhes absolutos. Com as tradições deles, eles então tinham uma lei chamada Corban. Que lei é essa? É a lei que Jesus cita aí, está lá em Marcos capítulo 7, 9 a 13. Os judeus diriam que todos os seus bens pessoais foram dedicados ao Senhor. Eles falavam isso. Eles gostavam de citar isso. Olha, eu consagrei tudo ao Senhor. Isso os fez parecer espirituais e os livrou, sabe de quê? Da responsabilidade de cuidarem dos seus pais. Olha que loucura. Eles falavam que dedicavam a Deus, logo eles estavam impedidos de ajudar as pessoas, mas na realidade eles não glorificavam a Deus. Eles usavam a lei e as tradições orais para os seus próprios benefícios. Que interessante, né? Não tenho nada para lhe dar, tudo pertence ao Senhor. Era esse o discurso deles. Mas nada pertencia ao Senhor. Tudo de fato pertencia a eles. Claro, isso não os impediu de usar o dinheiro para suas necessidades pessoais. Olha o real problema desses judeus. Tem mais. Aqui está então o verdadeiro problema com o coração humano. Ele é estudante pobre da palavra de Deus. Se nós atentarmos para a nossa própria alma, nós sempre vamos buscar um argumento, um discurso, uma tradição, um sinal de algum pastor, de um guru, que nos outorga, que nos autoriza, fazemos as coisas mais loucas. Não, se fulano falou, eu posso fazer. Se fulano faz, eu posso fazer. E a gente esquece de olhar para a própria palavra de Deus. Ou seja, o nosso coração busca essas comodidades. O nosso coração não é fiel à palavra de Deus, irmãos. É isso que Jesus está mostrando para nós aqui nessa noite. Nós somos pobres espiritualmente. Quando se fala da palavra de Deus, o nosso coração tende a distorcer a palavra de Deus, a mudar, a reorganizar, para que se encaixe em uma coisa que nos agrade. A questão do divórcio hoje está assim, mas afinal de contas, esse motivo me permite casar de novo ou não posso casar de novo? E nós vamos buscando motivos e mais motivos para a gente então viver a nossa maneira e não a maneira de Deus. Tudo o que você precisa fazer é encontrar uma versão, alguém que endossa, um discurso de alguém, o comentário de alguém, ou então um livro de fulano, de Beltrano, de Ciclano, para você então se fundamentar e agir naquela loucura. Esse é o meu coração, esse é o seu coração, esse é o nosso coração, isso nos corrompe. Era isso que estava acontecendo com aqueles homens aqui. Na verdade, isso é humanismo ferrenho. Permite que o homem viva como quiser, sem levar em conta o que Deus diz. O humanismo enfatiza isso, olha, o hedonismo enfatiza isso. Você merece ser feliz. Acha uma base bíblica qualquer, acha um discurso qualquer, acha uma pregação qualquer, acha um escrito qualquer e viva isso. Nosso coração é enganoso. Irmãos, contudo que você possa se justificar, então está tudo pronto. Já que alguém falou, já que alguém usou o microfone, já que alguém citou a Bíblia, o seu coração é enganoso. A Bíblia fala sobre isso, ou seja, o seu coração é um pobre estudante da palavra de Deus. E isso o corrompe, isso nos corrompe. Até que possamos então chegar a um lugar onde possamos silenciar os nossos corações e tomar a palavra de Deus como nosso padrão, nossa regra de fé e prática no nome de Cristo Jesus. Está escrito? Então eu faço. Não está escrito? Vou evitar no nome de Cristo Jesus. Irmãos, fique atento a isso. O nosso coração é enganoso. Ele não é adepto, ele não aceita fácil a palavra de Deus. Há uma tendência em nós em distorcermos
em nos desconectarmos do autor da palavra, sempre querendo buscar alguma coisa que reforce, que endosse, que nos direcione ao comportamento torto. Essa é a primeira lição que esse texto nos apresenta. Mas esse texto vai além. Segundo lugar, seu coração é um mestre do disfarce. O nosso coração ama disfarçar. É verdade. Ouça então o que a palavra de Deus diz, versículo 7 em diante. Eu quero ler aqui na versão que eu tenho em mãos aqui, de Mateus capítulo 15. Hipócritas, começa assim esse bloco. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no buraco. Irmãos, o seu coração, o meu coração, é o mestre dos disfarces. A nossa essência, a nossa alma ama dissimular. Presta atenção no significado da palavra hipócrita que eu vou trazer para o seu conhecimento nessa noite. Hipócrita, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Enquanto Jesus continua suas palavras a esses homens religiosos e a nós nessa noite, ele então cita as palavras de Isaías 29, versículo 3. E ele então diz o seguinte: olha, seus corações os enganam, fazendo-os pensar que vocês são sãos, que vocês são agradáveis a Deus, mas não são. Jesus chama esses homens aqui de hipócritas. Essa palavra então significa um ator, um pretensioso. Olha o que o nosso coração nos faz, nos torna. O nosso coração tende a nos tornar pessoas que representam, que usam máscaras, que usam disfarce. É o mesmo que está escrito aqui, um ator, um pretensioso. Isto é o nosso coração. O seu coração, então, é o mestre dos disfarces. Esses homens realmente acreditavam que estavam servindo a Deus com honestidade e devoção. Eles pensavam assim, mas Jesus fala que eles são atores. Eles são hipócritas, eles são pessoas pretensiosas. Eles estavam desempenhando um papel, um ditado, um script que eles mesmos haviam extraído dessa tradição oral chamada Misná. Eles não estavam cumprindo a palavra de Deus. Eles não estavam agradando a Deus, eles estavam agradando a si mesmos. Olha que loucura, esse é o nosso coração. Ou seja, o nosso coração, por ser o mestre do disfarce, ele então começa a ocultar, esconder as coisas. Mas eu quero que você saiba, no nome de Cristo Jesus, Deus está jogando luz nessa noite, na sua alma, no seu coração, para que você comece a compreender quão corrupto é o nosso coração. Uma exibição religiosa não indica adoração a Deus. Versículo 8 fala disso muito bem. Vou ler novamente para vocês aqui, olha. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A melhor performance aqui nesse púlpito, nesse momento de adoração, em qualquer lugar, e você pode impressionar as pessoas, mas você não toca o coração de Deus. Sabe por quê? Uma exibição religiosa não indica adoração espiritual, porque Deus sonda o coração. O homem vê o exterior e se contenta. O homem vê o exterior e fica impressionado, impactado, mas Deus vê o nosso coração. Deus não analisa apenas a ação, Deus analisa a motivação. Gente, olha, eu amo isso na palavra de Deus, a análise que Deus faz das nossas motivações, que é profunda, que é extrema, que é radical. Eu não sei como você tem adorado, mas você pode hoje à noite fazer uma análise de si mesma, de si mesmo. Como você tem adorado a Deus? O que você tem feito é apenas uma exibição religiosa, mas tem impactado o coração de Deus? Só porque uma pessoa vai à igreja, canta as canções, ou então entrega o dízimo aqui, ou faz uma transferência aí, não significa que você adora a Deus de fato e de verdade. Deus conhece o meu e conhece o seu coração. Só porque você vai à igreja, faz coisas religiosas, participa da campanha Caixa de Sapato, por exemplo, ou da campanha vacinação que nós vamos ter agora, ou de qualquer outro movimento de evangelização, por exemplo, de uma obra social, não significa que você toca o coração de Deus. Isso impressiona as pessoas, pode até nos levar a te dar uma placa, te honrar aqui na frente, mas Deus conhece a verdadeira motivação do seu coração.
Ele sabe muito bem. A adoração genuína sempre está baseada na verdade. Versículo 9 fala o seguinte: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Tudo quanto você venha fazer, se não estiver baseado na palavra de Deus, isso pode ser questionável. Questionável. Por quê? A adoração genuína sempre está baseada na verdade de Deus, conforme o versículo 9. Só porque você vai a uma igreja e foi estimulado por algum pregador barulhento, não significa que você adorou. De jeito maneira. Deus está interessado naquilo que é lá dentro da alma, subjetivo. Só porque você fez essa semana algo que impactou alguém, não significa que você tocou o coração de Deus, a menos que tudo isso tenha sido feito a partir da orientação da palavra de Deus. Isso é fundamental, irmãos, atentarmos para isso. Sabe por quê? O nosso coração é um mestre do disfarce. E a gente às vezes dissimula, né? A gente fala que ama com os lábios, mas está assassinando pelas costas, infelizmente. Infelizmente. A gente fala uma coisa, tem um discurso aqui, mas a atitude é outra coisa. Sangue de Jesus. Aliás, dia 15 está aí para provar mais uma vez, não é verdade? Que muitos serão enganados com o discurso de muitos candidatos. Muitos deixarão levar pela pose, pelo riso, pela performance do estúdio. De novo, quão enganoso é o meu e o seu coração. Quão enganoso é o nosso coração. Esses fariseus acreditavam em seus corações que conheciam o Senhor, eles afirmavam isso. No entanto, Jesus nos permite saber a verdade sobre o assunto. Eles não foram salvos, eles eram meramente líderes cegos de cegos, e todos eles foram condenados e destruídos, como a própria palavra de Deus diz aqui, versículo 13 e 14. Eles foram enganados por aquele mestre do engano, o coração humano. O mestre do engano aqui não é Satanás, o mestre do engano aqui é o meu e o seu coração. Esses fariseus foram enganados pelo mestre do engano, o próprio coração, o coração humano. Maldito o homem que confia no seu coração. Você precisa desconfiar de si mesmo constantemente. Meu querido irmão, minha irmã, meu amigo que me escuta nessa noite, você que nos assiste aí pela rede mundial de computadores, saiba de uma coisa: é perigoso confiar no seu coração. A Bíblia nos diz isso, que ele nos enganará. Está lá em Jeremias 17:9. O único que conhece o coração é o Senhor, conforme Jeremias capítulo 17, versículo 10. Deus conhece o seu coração. Não tem como nós conhecermos nosso próprio coração. Aliás, precisamos de desconfiar do nosso coração. É melhor confiar então na palavra de Deus. Ela nunca mentirá para você. Ela jamais te enganará. Pelo contrário, ela te conduzirá a toda a verdade, porque ela é a verdade. João 8,32 fala disso muito bem. Olha, talvez muitos prometeram e tantos te abandonaram, mas Deus jamais te abandonará. Muitos disseram que te amaria para sempre, talvez te abandonaram. Deus jamais te abandonará. A palavra de Deus é verdadeira, como o próprio pastor Yuri abriu aqui o culto lendo essa palavra. Deus zela para cumprir a sua palavra. Você pode pensar que está tudo bem, você pode pensar que é um filho de Deus, você pode pensar que adora genuinamente ao Senhor, mas pode estar genuinamente enganado se você não faz baseado na palavra de Deus. Seu coração é um mestre do engano e do disfarce, portanto, nunca confie no seu coração. Nunca confie no seu coração, especialmente quando você for tomada por medos. Desconfie dos medos, desconfie do negativo e também daquela tendenciosa confiança ou discurso. Então desconfie do seu coração no nome de Cristo Jesus. Esse texto tem mais uma lição para mim e uma lição para você nessa noite. Seu coração é uma janela na sua alma. Seu coração é uma janela na sua alma. Os versículos finais aí, a partir do versículo 15, tem muito a nos ensinar sobre essa verdade que eu acabei de projetar nesse slide. O que você confessa? O que você tem confessado? Sabe de onde que isso vem? Isso brota, isso passa pelo seu coração. Vou ler então versículos 15 em diante para fechar o bloco. Diz o seguinte: então lhe disse Pedro, explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse, também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios,
prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, subornos e mais tantas outras coisas. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Gente, olha o que essa janela revela. Olha o que o seu coração revela. Aliás, palhinha para você aqui, tá? Há 3 maneiras de conhecer as pessoas. E a nossa essência, ela se revela por meio dos sonhos, atos falhos e xistes. Isso são termos técnicos. Mas no senso comum, você conhece as pessoas por meio daquilo que elas falam, por meio daquilo que elas fazem. Nós não conseguimos em hipótese alguma, manter um discurso diferente da nossa prática por muito tempo. Então, para você conhecer alguém, atente àquilo que ela fala e atente àquilo que ela faz, ok? Essa é a maneira que você tem, maneira simples de você conhecer alguém. Porque toda a minha essência, todo o meu ser, ele é revelado por meio das minhas palavras e por meio do meu comportamento. Não tem como. Por isso a gente chama de atos falhos e xistes, por exemplo. E aí nós temos os sonhos, que é outra maneira da gente revelar a nossa própria essência. O texto sagrado fala, nesse contexto agora, esse bloco final, que o meu coração, o seu coração, na realidade, é uma janela na sua alma. Esse coração começa a fazer confissões daquilo que você realmente é, da sua essência. O que o coração esconde do indivíduo, ele revela aos outros. Gente, é muito interessante. É muito interessante. Freud tem uma frase que diz o seguinte: quando meus lábios não falam, meus dedos tagarelam. Isso chama somatização ou manifestação fisiológica da minha essência, ok? Quando meus lábios não falam, meus dedos tagarelam. Ou seja, não tem como eu não deixar de revelar aquilo que realmente eu sou. Então, o que o coração esconde do ser, do indivíduo, ele revela a outras pessoas. É só uma questão de tempo. Não dá. Você pode simular, você pode representar, você pode manter esse discurso com o qual você mantém aí, mas mais cedo ou mais tarde, essa máscara vai cair. Por quê? Aquilo que você está escondendo de si próprio, esse coração vai escancarar. Porque ele é a janela na sua alma. Ele confessa realmente quem você é. Jesus diz claramente que não são as coisas externas, isto é, as formas e rituais da religião, que nos salvam. É uma obra interna de Deus no coração do ser. Compreender isso é libertador. Porque às vezes nós estamos tão preocupados com os ritos, né? Com a roupa, por exemplo, com a forma, com a maneira de cumprimentar, de falar, de saudar, de pregar, de vestir, de portar, né? Depende da religião que você veio, por exemplo. Eu fui criado numa religião xiita, talibã, e graças a Deus, Deus me libertou dela, louvado seja Deus por isso, né? E eu conheci o verdadeiro evangelho que liberta, né? Que mostra pra gente aquilo que a gente tem que ser à luz da palavra de Deus. Mas às vezes nós estamos preocupados com essas coisas externas. E Jesus fala aqui, olha, não são essas coisas, são as coisas internas. É a obra de Deus, não são os rituais. Não é a forma estereótipa da religião, mas é a obra interna que Deus produz no coração. Os fariseus então pensavam que limpar o homem, limpar o vasilhame que o homem usaria, por exemplo, cuidar do homem, atentar para essa higiene que é necessária, sim. Eles pensavam que ao fazerem isso os colocariam numa posição de santidade e de lugar especial diante de Deus. Logo, quem não fazia como os discípulos não fizeram, era discriminado, eram marginalizados. No entanto, Jesus diz que o oposto é verdade, ou seja, o que você faz por fora não afeta quem você é por dentro, nesse contexto. Mas revela quem você de fato é. Não afeta, revela. Na verdade, Jesus nos diz que não é o que comemos ou bebemos que nos contamina, como os fariseus acreditavam. Mas o verdadeiro assento de contaminação está nos nossos próprios corações, irmãos. No nosso próprio coração. Quando eu me posiciono de santo ou santarrão e começo a apontar algumas coisas na vida de outros irmãos, ainda que eu diga, vamos orar, vamos clamar a Deus por uma transformação, vamos pedir a intervenção de Deus, já revelei para Deus. Eu posso até impressionar vocês aqui, mas Deus já
chegou à conclusão de fato quem eu sou. Todos os males que os homens fazem têm sua origem no coração, vou repetir. Todos os males que você produz, que você faz, você que me escuta agora, tem sua origem no seu coração, no nosso coração. E é por isso que o que você diz tudo que há. Olha que interessante, a dizer sobre sua caminhada com o Senhor. Vou repetir essa frase, porque vale a pena. É por isso que o que você faz diz o que você há de dizer a respeito da sua caminhada com o Senhor. Ou seja, seus atos revelam quem você é de fato com Deus. Agora, cá entre nós, você pode até alegar, olha, eu sou assim mesmo, não levo desaforo para casa. Deveria levar. Porque a Bíblia diz que eu preciso dar a face. Eu preciso me despir da blusa. Eu preciso andar mais um trajeto com essa pessoa que está impondo sobre mim. Ah, mas eu não sou bobo. Crente não é bobo, né? Essa é carnal. Então você está revelando realmente quem você é. Então, às vezes, nós estamos discursando em cima de um argumento que é a misná que nós criamos, a nossa lei oral, que é a nossa humanidade. E nós esquecendo da orientação da palavra de Deus. Tudo quanto você faz, tudo quanto você diz, o qualifica e denota e demonstra a sua verdadeira relação com Jesus, o Salvador. Isso não nos dá licença para pecar em hipótese alguma. Porque o que fazemos é determinado por quem somos. Não é o contrário. Não é. Eu vou repetir essa frase para você. O que fazemos é determinado por aquilo que nós somos. Atente para isso, no nome de Cristo Jesus, irmão. Não é o contrário, não. À luz dessa verdade, João, versículo 14, 15, faz mais sentido. Se o seu coração está apaixonado pelo Senhor, você não terá problemas em viver para Ele. Mas se o seu coração não estiver apaixonado pelo Senhor, você vai viver uma contradição. Logo terá dificuldade em viver para o Senhor. Se sua vida é caracterizada pelas coisas que Jesus menciona nos versículos 19 e em Marcos capítulo 7, 21 a 22, então é uma prova positiva de que você foi enganado pelas mentiras do seu coração. Versículo 19 fala disso aqui, eu quero ler para vocês aqui, olha. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, irritabilidade, manipulação, violência verbal, violência física, violência emocional, passivo-agressivo, manipulação. Está entendendo agora, você que é casado e é agressivo com sua mulher? Você que é casado, desrespeitoso com o sexo oposto, por exemplo? Você que tenta tirar proveito das suas negociatas aí e fala assim, é brasileiro, vou dar um jeitinho. Está entendendo agora o que você de fato está revelando? Nossas atitudes então e ações dizem muito mais sobre nós do que nós gostaríamos que dissessem. Vou repetir. Nossas atitudes e ações dizem muito mais sobre nós do que nós gostaríamos que dissessem. O que é que você tem postado no Instagram? O que você tem postado no seu Face? Quais grupos de WhatsApp você tem participado? O que você tem postado lá? O que você tem compartilhado? Isso tudo tem dito muito sobre você, muito mais do que você imagina. Sabe por quê? Seu coração é uma janela na sua alma. Esse coração confessa a sua essência. Seu coração é uma janela para a sua alma, não se engane. Serve como um barômetro de sua verdadeira condição espiritual. Ele então vai mostrar, aquelas marcas vão aparecer, elas estarão mais altas ou mais baixas, e ali vai demonstrar que grau você está na sua espiritualidade. Quando o coração está certo, haverá amor. Deus então será glorificado e haverá uma verdadeira adoração que de fato tocará o coração de Deus no nome de Cristo Jesus. Quero concluir. Irmãos, atente então para esse desfecho agora que eu quero apresentar para vocês. Quero encerrar apontando alguns contrastes entre religião externa e redenção interna. Primeiro, a religião externa diz, seja limpo fisicamente e moralmente. A redenção interna diz, nasça de novo e se torna nova criatura diante do Senhor. A religião externa diz, você deve desenvolver algumas regras para governar seu comportamento. A redenção interna diz, eu amo a Deus, portanto viverei para a glória do Senhor no nome de Cristo Jesus.
A religião externa diz, um exterior limpo torna o interior limpo. A redenção interna diz que quando o interior ficar limpo, o exterior também manifestará a limpeza no nome de Cristo Jesus. A religião externa diz, seja fiel à sua igreja, suas práticas, seus ensinamentos, seus rituais, e você será limpo. A redenção interna diz, seja limpo por Jesus, e você será fiel à sua igreja, suas práticas e os seus ensinamentos no nome de Cristo Jesus. A religião externa é um sistema feito pelo homem de ritual, cerimônias, leis e tradições. A redenção interna é uma obra que Deus opera no coração do homem, e agindo Deus, ninguém impedirá. E aí? Religião externa ou redenção interna? Nós precisamos de redenção interna. Chega de blá, blá, blá. Chega de religião externa, irmãos. Chega de aparatos. Chega dessa coisa, da preocupação com o exterior. Atente para o interior, para uma vida secreta diante de Deus, que só Deus pode gerar na sua vida, no nome de Cristo Jesus. E esse é o momento para a gente render-se ao Senhor. Ou a gente rende, ou a gente vai se dar mal. Sabe por quê? O nosso coração é enganoso. Ou vai ou voa. E esse é o momento para você se entregar, experimentar uma nova dimensão na presença de Deus, para a glória do Senhor no nome de Cristo Jesus. Não confie no seu coração, desconfie do seu coração, mas confie no Senhor e na palavra do Senhor. Se há um problema em seu coração, esta noite, Jesus, presente nesse lugar, pode aceitar você como você está e mudar a sua história e mudar o seu coração no nome de Cristo Jesus. Você que me assiste agora, se há um problema cardíaco na sua alma, eu me refiro aqui espiritualmente falando, você pode se render agora e Deus transformar a sua história no nome de Jesus Cristo. Interessante, de acordo com a própria palavra de Deus, Deus transforma um coração de pedra, Deus substitui um coração de pedra, como nós encontramos lá em Ezequiel, para um coração de carne, um coração novo no nome de Cristo Jesus. Ezequiel 36, 26 fala sobre isso. Deus arranca esse coração petrificado e coloca um novo coração no nome de Cristo Jesus. Só Deus pode fazer isso. E o Senhor te trouxe aqui para essa revelação chegar na sua alma hoje no nome de Cristo Jesus. Quero convidar você a fechar os olhos agora, por favor. Nós vamos orar. Ele pode te salvar hoje à noite, nos salvar da obra enganosa do nosso próprio coração. Deus pode te transformar hoje no nome de Jesus Cristo e te dar um novo coração, uma nova história no nome de Jesus. Reflita um pouco sobre isso. Reflita. No nome de Jesus, reflita. Deixa o Senhor falar o seu coração e imediatamente farei uma oração, fazendo um apelo aqui e te convidando a se posicionar a partir dessa palavra no nome de Jesus Cristo. Se você entendeu o que eu disse, se o Espírito falou ao seu coração, se você compreende que precisa de algo novo no seu coração, eu quero convidar você a se colocar em pé agora em nome de Jesus. Eu não estou olhando para você, quem olha para você é o Senhor que falou ao seu coração. Se você se colocou em pé, eu quero convidar você agora a orar comigo a oração que eu farei no nome de Jesus. Repetindo: Senhor Jesus, me livre de confiar no meu próprio coração. Me ajude a desconfiar dele e a confiar na tua palavra e no Senhor. Eu preciso de uma transformação no meu coração. Muitas e muitas vezes sou enganado pelo meu próprio coração. Eu me entrego ao Senhor e eu clamo pela intervenção do Senhor na minha vida, para que o Senhor possa me guiar a uma verdadeira adoração. Eu recebo, Jesus, agora a tua intervenção, o teu Espírito, a tua salvação, a sua transformação. Eu recebo o Senhor como Senhor da minha vida, governador do meu ser, dono de toda a minha existência, e eu consagro ao Senhor tudo que sou. Eu quero ser autêntico, eu quero ser verdadeiro, eu quero te adorar e fazer tudo quanto tiver de ser feito a partir da palavra do Senhor, a despeito da performance, a despeito dos rituais, das tradições, no nome de Jesus. Me desprenda de tudo isso e me empreenda ao Senhor em teu nome. Amém. Jesus, bendito seja o Senhor, porque o coração do problema é o problema do coração.
mas o Senhor é a solução para o problema do coração. Bendito seja o Senhor. Obrigado. Obrigado pela tua palavra, pela tua presença conosco aqui, Jesus. E eu clamo que agora, aqui, nesse exato momento, transformação aconteça nessas vidas e naquelas vidas que nos assistem agora, em nome de Jesus. Libera teu Espírito Santo, Deus. Tira de nós aquele jeitão matuto, latino, de brutalidade, de indelicadeza, de querer levar vantagem, de não querer levar nada para casa, de querer dar o troco imediato. Sangue de Jesus, nos livra disso, Senhor, e nos encha com a mansidão do Senhor, e nos dê uma atitude, uma reação do Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco, assistir esse vídeo, e eu quero lhe pedir duas coisas. Primeiro, dê o seu like, gostei. Segundo, compartilhe esse vídeo. Peça a seus amigos para se inscrever no canal da Oitava. Amém? É bênção para você, para os seus amigos e para nós também. Um abraço, hein?